Iniciando, então, nossos trabalhos nesta tarde, assistiremos agora à palestra A Condição Humana na Organização Contemporânea. O tema será apresentado pelo professor associado da Fundação Dom Cabral e livre-docente pela Universidade de São Paulo, PhD em Comportamento Organizacional pela Universidade de Lancaster, professor Sigmar Malvese. E para presidir a mesa, convidamos a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, ABRH Nacional, e da Federação Interamericana de Associações de Gestão Humana, a senhora Leila Nascimento. Lembrando a todos que as perguntas deverão ser formuladas por escrito e entregues a um dos nossos colaboradores. Por favor, não esqueçam de colocar a sua identificação e também o seu e-mail. Caso não dê tempo de responder todas aqui, serão entregues ao palestrante para que possa responder posteriormente. Alô? Ok. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez neste evento do CRA. Quero agradecer ao amigo e acadêmico, colega acadêmico da Academia Brasileira de Administração, nosso querido Wagner Siqueira, agradecer ao Luiz Augusto por esta oportunidade, toda a diretoria do CRA, um conselho que nós todos admiramos muito. Bem, melhor ainda está ao lado de Sigmar Malvese, o grande amigo. Todos escutarão aqui a condição humana, e essa condição humana do Sigmar Malvese, pelos olhos do Sigmar, está muito no ser humano, no saber e no fazer. É uma das poucas pessoas que eu conheço que consegue reunir estes três momentos de uma pessoa: ser, fazer. Então, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Esse tema da condição humana tem levado a todos nós a muitas reflexões. Uma delas é relacionada às grandes mudanças que as organizações estão passando, fruto de uma sociedade em mudança. Isso certamente impacta diretamente todos nós, como administradores, como gestores, como profissionais de administração, profissionais nas empresas, uma vez que esses impactos repercutem muito na nossa vida, porque a vida hoje, o trabalho, é um único espaço, não tem mais o espaço do trabalho, o espaço de vida. Vida e trabalho caminham juntos. E, nesse aspecto, vem muito forte a questão dos valores. Até que ponto, onde eu estou, a minha atividade profissional naquela organização vem de encontro aos meus valores. Então, a condição humana hoje, nas organizações, requer de todos nós uma parada e uma reflexão de como estamos e para onde vamos. E, nesse sentido, eu gostaria de falar mais uma vez da satisfação de ter Sigmar Malvese aqui, e a palavra é sua. Eu peço licença para falar daqui do pódio, digamos, porque eu sentado sou analfabeto. É uma característica rara, mas aconteceu comigo, né? E queria, em primeiro lugar, agradecer ao Conselho Regional de Administração a oportunidade deste convite. Eu, há 40 anos, sou professor e pesquisador, e professor e pesquisador precisa de palco, né, para comunicar aquilo que ele pensa, que ele pesquisa. E agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês aquilo que eu tenho estudado sobre este momento tão fascinante da nossa vida, né? Nós vivemos hoje num mundo que é em si mesmo paradoxal, né?
porque nunca nós tivemos à nossa disposição, à disposição da humanidade, tantos recursos, tanta tecnologia, e nunca foi tão difícil, digamos assim, tão problemático viver como nesse contexto no qual nós temos tudo, né? E eu gostaria de analisar esse paradoxo dentro da empresa, do nosso lugar de trabalho. E eu preparei algumas ideias que são fruto do que eu tenho estudado, e num primeiro momento eu vou analisar as condições nossa hoje de trabalho na empresa contemporânea. E depois eu vou me dedicar um pouco à nossa presença, ao nosso papel dentro da empresa. Então, o primeiro ponto, é aqui, né, que eu tenho que mudar. Isso, oi. O primeiro é uma premissa. A empresa é hoje uma necessidade da sociedade. Nós não somos capazes mais de sobreviver enquanto sociedade sem a empresa. Nós não teríamos condição de sustentar 7 bilhões de habitantes se nós não tivéssemos à disposição a racionalização e os recursos da empresa. E portanto, a empresa, qualquer rumo que ela tome, não é um recurso descartável, nem algo a ser criticado, mas, ao contrário, a ser desenvolvido, aperfeiçoado. Por quê? Porque a nossa sobrevivência enquanto sociedade depende da sobrevivência e da qualidade da empresa, né? Por que a empresa chegou nesse ponto e é isso? É tão necessária. A empresa foi inicialmente criada, digamos assim, nos moldes como nós temos hoje, para acomodar ferramentas e pessoas no início do século XVIII, né? A próxima viagem que vocês fizerem a Londres, visitem o Guildhall Hall e vão lá nos microfilmes, que é muito difícil de ler, mas dá para ler, as atas das reuniões da Câmara Municipal da cidade de Londres, na época se chamava Westminster Council, e vão ler lá as atas que permitiram a criação das primeiras empresas, né? Então, o que elas eram? Elas se chamavam em inglês Factory System, sistema de fábrica, e era um lugar que reunia pessoas e ferramentas, né? E daí a empresa evoluiu e um pouco menos de um século após, a empresa passou a ser aquilo que nós temos hoje na nossa representação, que é um lugar, um espaço que integra pessoas e máquinas. E tudo isso evoluiu e essa integração pessoas e máquinas passou a ser através de processos que nós chamamos de automação, né? Pode passar. Em seguida, a empresa evoluiu tanto que nós não teríamos tempo de olhar aqui, mas o que ela é hoje? O que ela é a empresa contemporânea, que é o título desta reflexão?
É um território hoje sem fronteiras. Se alguém procurar a fronteira de uma empresa, não vai mais achar. Ela é um território poroso, né? Onde ela é não um ponto que divide, mas um ponto que une, que integra, não é? Pessoas que estão conectadas entre si, interagindo de forma intensa e regular, dentro de fluxos de transformação, fluxos de informação, articulados em rede, nos quais os eventos se movimentam em alta velocidade, né? E em sinergia com ferramentas, sistemas. Então, o que nós temos que considerar para analisar as empresas? Primeiro, que elas não têm mais fronteiras definidas, as fronteiras da empresa não separam, mas integram o lado de dentro e o lado de fora. Dentro dela, as pessoas estão interconectadas, não é? Interagindo intensamente e intervindo em eventos que se movimentam em alta velocidade, acoplados a ferramentas, sistemas que estão nos computadores, nos softwares e tal. Então, o que é desafiador para nós, mesmo para os administradores e gestores mais experientes, é que a empresa hoje é um poço, uma cesta de diversidades, né? Quando você fala em empresa, é difícil representá-la, por quê? Você tem desde empresas ainda dentro da burocracia, bem tayloriana, tal, como você tem hoje bancos sem agência. O banco não existe mais como espaço físico, né? Como você tem padarias onde os padeiros produzem pão, mas não tem a mínima ideia do que é fazer um pão. Por quê? Porque eles mexem em robôs, que os robôs fazem o pão, e o que eles sabem mexer? Manipular os robôs, mas que o pão é feito de farinha, fermento, bromato, não sei do que, água, tal, eles não sabem, não é? E você tem outro tipo de empresa, que é o startup, né? Que são, assim, em si mesmo, uma grande diversidade. Então, nós começamos com a primeira complicação, né, nessa diversidade do que é empresa. E cada uma delas, a padaria onde os padeiros não sabem fazer pão, o banco sem agência, os vários startups, eles têm regras, estruturas, condições completamente diferentes. Pode passar. Então, o mesmo ser biológico que ocupou o Factory System na Inglaterra em 1716, 1717, ele ocupa hoje os startups, a burocracia e as padarias, onde os padeiros não sabem fazer pão, né? É o mesmo ser humano. Com as mesmas condições básicas. E o que aconteceu com ele? O ambiente mudou. Mudou radicalmente, não é? E se você olhar aquilo que nós estudamos, gente idosa como eu, que estudou lá em 1964, a empresa evoluiu de tarefas repetitivas
para ações adaptativas e empreendedoras. Quer dizer, qual é a principal diferença daquilo que era uma empresa lá em 1940 e da empresa, essas que eu dei como exemplo hoje? Em 1940, era aquilo que vocês conhecem do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, não é? E hoje as empresas são o quê? Um lugar de adaptação, de criatividade, de empreendedorismo, né? E o interessante, a empresa aprendeu a não precisar do espaço, né? Eu tenho um aluno que eu estou orientando a tese dele, ele fundou uma empresa em que ele deu um nome na empresa de No Boss, sem chefe. E é uma empresa que não tem nenhuma hierarquia, nenhum cargo, não tem nada. É como uma comunidade de frades, todo mundo igual, né? E ele pôs o nome assim. E eu acompanho, vejo ele quase todas 2, 3 vezes por mês, que a empresa vai indo muito bem. E não tem absolutamente fronteiras internas, categorizações internas, nada. Então, o que é isto? Você observa que o espaço, né, e as estruturas que foram os pilares da empresa, digamos, em 1920, 1890, né? Hoje são meras contingências. Contingências que não importam, né? Administrar a empresa contemporânea hoje, então, ela demanda, e vocês sabem disso melhor do que eu, cuidar dos fluxos de atividade, porque, na verdade, o que é uma empresa? Uma rede de fluxos de várias atividades, né? E o que nós observamos nessa empresa para os próximos anos? Uma mudança fundamental. Até hoje, quando a gente pensa em empresa, nós pensamos em emprego. Porque emprego é o formato da atual institucionalização do trabalho. Os empregos foram criados nesse formato no século XVIII e foi um formato exitoso, né, que deu certo. E, porém, agora, com essa condição de padaria sem padeiros, banco sem agência, etc., nós estamos reinstitucionalizando o trabalho numa outra forma que está gerando uma tremenda discussão no mundo todo, que é o chamado trabalho autônomo precário. E daqui a 30, 40 anos, seguramente, serão pouquíssimos os empregos, mas as pessoas estarão trabalhando no trabalho precário autônomo. Eu sugiro que vocês leiam as novas leis trabalhistas da Inglaterra, o projeto que vai ser votado de leis trabalhistas na França, agora em outubro, e acompanhar aquilo que o governo brasileiro está tentando fazer para seguir, digamos, esse caminho da reinstitucionalização. Então, na empresa contemporânea, o que acontece? Os indivíduos realizam tarefas diversificadas. Qual é a característica mais importante hoje das tarefas? A adaptação, né? Na rotina do aqui e agora. Não há mais tarefas, por isso que nós não temos repetitiva, que sejam repetidas, duplicadas, né? Replicadas o tempo todo. Então,
O que um trabalhador hoje tem que fazer para produzir qualidade? Ele tem que ajustar a tarefa no aqui e agora, a movimentação dos fluxos nos quais ela participa. E segundo lugar, olhar para o futuro, empreender o futuro. O mundo de hoje, no qual nós vivemos, quem não sabe empreender é marginalizado. É mais um critério de marginalização. Por que isso? Porque há uma demanda que é dinâmica e você tem que estar se preparando e se capacitando para ela. Então, você tem que olhar o futuro para construir as condições de existência. E uma das condições problemáticas hoje é que nós não fomos criados, arquitetados como seres biológicos para suportar a velocidade que as tarefas exigem de nós. Hoje todos nós vivemos em certo desequilíbrio. Por que desequilíbrio? Porque as tarefas demandam uma adaptação muito rápida e nós somos lentos. Nós temos que mandar um e-mail para Javé, não é? E reclamar por que ele nos criou assim, não é? Então, veja, o que ainda nesse ponto eu queria colocar. Hoje é um mundo no qual não basta para um pai e uma mãe colocarem seu filho na melhor escola da cidade. Se eles não empreenderem a educação desse filho, esse filho não vai aproveitar dos recursos que a escola tem e oferece, como a melhor da cidade. Por quê? Porque esse filho, essa criança, está em fluxos. O que é fluxo? Em contato com muita estimulação, pelas interfaces que ele tem com muitos eventos, e a tendência dele é se desintegrar, distrair. Então, os pais têm que empreender. Hoje é essa a regra básica da carreira. Eu não tenho que ficar esperando sentadão aqui, o cavalo passar arriado na minha porta. Eu tenho que empreender as condições para eu dar o passo seguinte na carreira. E isso acontece com as tarefas e com todas as coisas. Então, nessa adaptação, o que eu tenho que fazer? Por que eu me adapto? Porque a tendência é os eventos perderem suas propriedades e suas funções. Um evento tão simples. Eu tenho 5 filhos, 5 agregados, 5 netos, minha família é grande, e eu quero que a gente almoce junto de domingo, né? Então eu falo, que horas? 2 horas, tá bom. Se eu não empreender, a gente não senta às 2 horas da tarde. Por quê? Porque chega um e diz, acho que não vai dar para eu ir, porque o Pancrácio me pediu para ajudá-lo nisso. Daí o outro liga e fala, acho que não vai dar, porque a Eufrosina, aconteceu isso com ela, eu tenho que fazer. Então, eu tenho que entrar nesses problemas, empreender, para poder garantir que 10 para as 3 a gente esteja todo mundo sentado por meia hora. E a vida toda é assim, não é? Então, eu tenho que criar trajetórias. Empreender é isso. Eu criar uma sequência de eventos que me garanta, num mundo de incertezas, as condições que eu preciso, né? Pode passar. Na empresa contemporânea,
por mais que seja bem feito, o planejamento e a estrutura de tarefas não garante sustentabilidade das propriedades e funções dos eventos. Eu preciso empreender, eu preciso agir. Por isso que o mundo hoje é um mundo difícil. Para quem é acomodado, a tendência é ficar marginalizado. Você hoje é obrigado a tomar iniciativa, né? A empresa está lá para nos oferecer os recursos e condições, mas você não pode estar lá passivo, como o Jerubal Pascoal, que antigamente se falava nele, do burocrata que faz tudo aquilo que lhe mandam. Não, você tem que tomar iniciativa. Isso que eu acho fascinante no mundo de hoje. Nós temos que ser criativos. É muito interessante como o peso de uma tecnologia que individualiza as pessoas e as deixa passivas, exige delas criatividade e ação afirmativa, né? Todo planejamento, então, tem que ser completado por desempenhos artesanais, e é por isso que as tarefas não são repetidas, né? Eu estudei isso há uns 7 anos atrás, numa pesquisa de funcionários, agentes de manutenção elétrica e mecânica em algumas fábricas na Grande São Paulo. É muito interessante. Nós não encontrávamos na pesquisa, e não encontramos, tarefas repetitivas. E eles tinham que estar o tempo todo recriando partes do planejamento que tinha sido desenhado alguns dias antes. Então, a eficácia depende hoje da pessoa. Ninguém de nós, em outros momentos históricos, foi tão importante para a eficácia das tarefas como agora. Pode passar. Dependentes do desempenho artesanal. Então, o que tem acontecido com os gestores? O trabalho do gestor, do administrador hoje, de uma equipe, tem que ser investir na capacitação do indivíduo para ação adaptativa, né? E para a visão empreendedora, e a qualidade de vida de suas equipes. Na minha casa, há 2 semanas atrás, nós tivemos trocada a faxineira, que vai lá uma vez por semana. A gente quer a mesma qualidade de serviço, só que as coisas mudam, né? Nós tivemos que gastar 2 semanas treinando a faxineira, capacitando. Por quê? Porque ela pode não saber o que fazer com determinado objeto que, de repente, nós saímos cedo e largamos em cima da mesa. O computador ficou ligado, não sei o quê, não sei o quê. E a gente, então, tem que capacitá-la. Esse é o trabalho, hoje, fundamental de todo administrador. Ele tem que capacitar para que o funcionário proceda com a adaptação necessária ao aqui e agora, para que os eventos continuem com suas propriedades e funções, não é? Ele tem que ajudar, capacitando a criar ao indivíduo a ser empreendedor. E porque nós vivemos, e prestem atenção nisso, num mundo que demanda uma velocidade acima da qual
para a qual nós não estamos capacitados, acima da nossa capacidade biológica, eu tenho que capacitar também o indivíduo a administrar a sua qualidade de vida. E é isso que eu quero concentrar daqui a pouco a minha análise. Não basta eu capacitar o indivíduo para ele realizar a adaptação e para ele empreender, completando aquilo que é necessário no planejamento. Eu tenho que ajudá-lo a administrar a qualidade de sua própria vida, para que ele não fique estressado e me custe muito daqui a alguns meses, né? E é o que tem acontecido hoje. Basta vocês lerem as estatísticas dos problemas de saúde que nós temos no trabalho. Por quê? Porque nós não capacitamos o indivíduo para cuidar e administrar da sua vida. E ele fica esperando que alguém venha e bata uma varinha de condão e resolva o estresse dele, os problemas de sono, etc., quando, na verdade, ele pode administrar isso, né? Então, os resultados desses investimentos que os administradores, os gestores têm feito nessas 3 capacitações são apenas parcialmente bons. Por quê? Porque nós vivemos num mundo muito complexo. Ninguém hoje tem capacidade e poder para resolver os problemas sob sua responsabilidade. Ninguém. Nem aqui, nesta sala, nem fora daqui. Por quê? Porque o mundo ficou muito difícil mesmo. E está se complicando cada vez mais, né? E então, esse investimento na capacitação das pessoas para essa adaptação e esse empreendimento, né, está ficando muito caro. E está ficando um pouco desanimador, porque você faz, e daí a pouco as condições externas mudam, e aquilo que você fez já não é necessário, você precisa de algo mais, né? Por quê? Porque nós vivemos num mundo que vive as circunstâncias que alguns chamam aí dos 4 Is, né? Tudo está ficando invisível, as pessoas estão interconectadas, interagem entre si e tem muita inovação. Daí vem o nosso desafio, quer dizer, eu tenho que enfrentar a inovação. E eu queria dizer a vocês que eu já estou cheio de inovação, eu não aguento mais. Escutar que vai... E agora mesmo, há 2 meses atrás, eu faço parte da rede mais importante de pesquisa de psicologia das organizações e do trabalho, e nós sempre usamos o tal do Yahoo Group, sabe? Para nos comunicar. Agora passaram para um tal de Slack, que até agora eu não consegui me ajustar a ele. Então, eu estou atrasado. Por quê? Porque eu sou velho e não tenho condição de ajustar os meus automatismos e ainda fico esperando o tal do Yahoo Group, e que não vem mais, e agora é o tal do Slack, e eu não sei muitas vezes mexer naquilo, e estou sofrendo, e ainda vou gastar uns 3 meses para chegar no ponto bom, não é? E então é isso, pode passar. A empresa contemporânea, além disso tudo, ela não carece de máquinas. Nós temos já mais do que suficiente. Eu estava indo muito bem com Yahoo Groups, não é? E agora puseram areia no meu motor, não é? Mas
não carece de máquinas, mas ela carece do desempenho criativo, racional, comprometido e sinérgico dos seus colaboradores. Então, máquina você vai aí em qualquer shopping, não sei aonde você compra. E um colaborador que tenha um desempenho criativo, sinérgico, comprometido, racional, etc., você não acha em shopping nenhum. Pode ir que você não acha, né? O que você tem que fazer? E esse é o trabalho do gestor. Você tem que desenvolver. E desenvolver no ser biológico implica tempo. Pegue aí os nossos medalha de ouro das Olimpíadas. Para chegar no pódio, ele teve que investir, ou ela investir durante 9 meses. Eu lembro de um nadador, cujo nome agora não me vem na cabeça, que ficou nadando na Baía de Guanabara, do Recreio até Botafogo, todo dia, ida e volta, para poder se treinar para disputar aí qualquer Olimpíada dessas, não é? E, no entanto, é isto que eu tenho de problema com o tempo. O ser biológico demora para se adaptar. E, portanto, um grande desafio que eu tenho como administrador de uma empresa contemporânea não é substituir máquina. Eu vou aí no shopping, compro e acabou. Mas treinar a pessoa para se ajustar ao Slack é difícil. E vejam, eu não tenho ninguém que me treine. Toda hora eu tenho que bater lá no TI da universidade, me ajuda aqui, onde que eu aperto, o que eu não aperto, né? E é assim. Então, por que isso? Porque as qualidades onde se manifestam o desempenho artesanal nascem de algumas habilidades e ações que nós temos que ter na rotina. Primeira delas é a observação. Entre parênteses, até hoje eu agradeço. Eu xinguei muito, xinguei horrores. Durante 3 anos no meu curso de graduação de psicologia, lá na PUC de São Paulo, eu tive que ficar 12, 14 horas por semana olhando o rato, abanar rabo e farejar na gaiola e fazer relatório. Eu vi gente concordando comigo aqui, é sinal que teve a mesma sina. E eu tinha que ir lá, e sábado, domingo, e ir lá observar. Mas isso me desenvolveu em mim um olho de águia, que hoje eu posso tranquilamente falar que eu estou acima do percentil 50. Por quê? Porque eu fiquei 3 anos olhando ratinho, né? Então, eu tenho que treinar minha reflexão, as escolhas, a aplicação do conhecimento que eu sei, projetar os passos seguintes e fazer a minha autoprodução. Eu me lembro que eu fui à Inglaterra para estudar inglês, eu tinha aula de manhã, almoçava e das 2 às 4 eu lia todos os dias o jornal The Guardian, que é como aqui o Globo, a Folha de São Paulo. E lendo todos os dias, sentadinho lá, tomando chá, eu, em 2 meses, acredito que eu peguei criei os sistemas, a integração do sistema semântico e sintático do inglês, e enriqueci meu vocabulário aí com umas 2, 3 mil palavras. E é isso que eu tenho que fazer, empreender a minha autoprodução. Eu cheguei à conclusão que eu não podia varar um mês com o mesmo inglês.
E o que era isso? 2 horas por dia. O resto do tempo eu podia encher a cara, fazer o que quisesse, pular carnaval. Mas aquelas 2 horas eram sagradas, né? A autoprodução. Então, qual é o nosso desafio hoje para trabalhar nessa empresa contemporânea? Acoplar reflexão e realização. Eu tenho que fazer e tenho que pensar, refletir, né? E direcionando isso para a autoprodução, ou seja, o jeito que eu tenho e não custa caro. E eu tenho muitos recursos ao meu redor. Quem não faz é porque, né, como eu costumo dizer, merece a lei muçulmana. 36 chicotadas em praça pública a cada 15 dias. Para perceber aquilo que tem mesmo que fazer, né? Ok, pode passar. Parte da perda dos investimentos na capacitação, eu disse que eles são parcialmente bons, advém dos impactos e corolários ao tratamento que nós damos à condição humana. Uma das coisas que nós estamos esquecendo hoje é quem nós somos. Nós pensamos ser... Eu tenho lido bastante sobre esse negócio de selfie. Graças a Deus eu nunca fiz isso, mas hoje está todo mundo fazendo. Por que isso me permita uma interpretação psicanalítica? Porque nós não sabemos mais quem somos pela nossa ação, então eu preciso me olhar no retrato, sabe? Fazer selfie para saber quem eu sou. Não é aí o caminho. Então, o que está acontecendo conosco e com a gestão de muitas empresas, né? Não está considerando direito à condição humana. Veja, a empresa sempre esteve aberta para evoluir. Uma das coisas mais fascinantes é uma aula que eu dou, a segunda aula do meu curso de doutorado, no mês de março, quem quiser pode ir lá assistir, em que eu mostro a evolução da empresa desde 1716 até hoje, né? E uma das coisas mais fascinantes é que a empresa esteve sempre aberta a evoluir. E você olha em vários momentos, houve mudanças profundas no ambiente e a empresa foi indo. Porém, sua evolução hoje tem confrontado a condição biológica e subjetiva daquele que administra e que opera, né? E você repara esse confronto nos paradoxos. Pode passar. Então, veja, alguns paradoxos. Hoje aumentam a integração funcional entre as pessoas e a desintegração subjetiva. Se você contar por frequência, nossa, essas pessoas são unidas, estão interconectadas. Se você pegar o que elas transacionam em seus contatos, você vai ver que aquilo é, como diz o fado português, qual pó, qual cinza, qual nada, não é? O que acontece? Nós temos hoje tanta possibilidade de interconexão, porém, nós nos conectamos através de individualismo, sempre urgente, deixando o âmago das coisas para depois e enfraquecendo os nossos vínculos. Agora tivemos eleições, eu não assisti nenhum debate. Por quê? Eu me enchi de debate. Debate deveria ser debate.
porém viraram monólogos articulados entre si. E você pensa que está tendo um debate e não está tendo debate nenhum. É monólogo, sabe? É como se um falasse chinês e o outro falasse grego, né? E apenas a primeira palavra, assim. Muito bem, na língua comum. Depois o conteúdo, um não tem nada a ver com o outro. Outro paradoxo que você vê de problema na natureza, na consideração da natureza humana. Saúde e educação são assumidas em todos os textos e palestras assim como essa, como fatos sistêmicos, mas são tratados com tecnicalidade. Dá uma pílula que resolve. Vai assistir a aulinha do Sigmar que resolve. A aulinha do Sigmar, como pílula, não resolve nada, né? Por que isso? Porque hoje nós estamos trabalhando sob uma ideologia que é a promessa de um indivíduo competente. Vai lá assistir a aulinha do Sigmar e você sai competente, né? Promessa está cheio. Ou então, tome este remédio e você se livra das dores, sabe? Dor de dente, de cotovelo, tudo, né? Outro paradoxo, a velhice biológica é prolongada, né? A gente hoje tem remédio e solução para tudo, porém a velhice econômica é antecipada. Então, o que é a velhice, não é? Exige-se do indivíduo rápido crescimento. Todo mundo preza a precocidade, mas se aceita a infantilidade dele, né? Pode passar. E eu queria me concentrar no problema e aprofundar a questão da cultura da urgência. A cultura da urgência hoje é uma das piores coisas que acontece no mundo no qual nós vivemos. Nós hoje sequer temos gozo por causa da rapidez da urgência, né? E hoje as empresas, a competitividade fomentam essa cultura. E ela apresenta um paradoxo, preste atenção. De um lado, a cultura da urgência fornece sinais concretos e visíveis das demandas de eficácia. Todo mundo fica feliz de ter o resultado logo, logo aparece o resultado, né? Por outro lado, a cultura da urgência compromete o curso de diversos processos biológicos e subjetivos, né? Eu fiquei 3 anos para aprender observação, olhando o ratinho abanar o rabo e farejar, não é? É o tempo, né? Hoje os alunos querem saber, mas não querem passar pela experiência de aprendizagem. Vai, me dá logo o site onde tem isso. E ele quer ir lá e saber, através das tecnicalidades, né? E o que acontece hoje na cultura da urgência é um confronto frontal com a condição humana. Pode passar. A cultura da urgência responde eficazmente à competitividade comercial, ao mesmo tempo que produz efeitos colaterais. Quais são eles, né? Ela limita o interesse pela profundidade. Você pega as pessoas que andam na viela da urgência e pede para elas escreverem uma coisa, elas não sabem. Vale para elas uma frase de Santo Agostinho. Escreve aí isso que você está falando, que é legal. E aí o sujeito descobre que não sabe escrever. Entendeu? Ele fala porque é superficial. Na hora de escrever, ele não sabe. Debilita a capacidade de compreensão segura dos eventos, né? Compromete competências como
pensar, escutar, aprender, elaborar narrativa. Uma das coisas mais necessárias hoje é a capacidade de elaborar e de criticar narrativas. E é uma das coisas que as pessoas estão perdendo. Cuidem disso em vocês mesmos. Segunda-feira passada, eu peguei um ensaio de um aluno de doutorado. 3 páginas, e eu olhei assim e escrevi lá no ensaio. Olha, este ensaio merece C. Ele estava esperando o A, não é? Por que C? Porque em 3 páginas você não colocou um único porquê. Você somou afirmações, sabe? Dizer, está chovendo, ponto. Os morangos nascem no inverno, ponto. A jabuticaba é produzida em outubro, ponto. Todas as frases estão corretas, mas elas não ligam, não produzem informação nenhuma. C, não é? E ele ficou bravo. Tá bom. Mas isso é fruto dessa cultura, né? Então, pode passar. Esses efeitos colaterais revelam os custos pesados de natureza física e psíquica impostos pelas condições de trabalho que pedem urgência, com riscos para os negócios, né? Muitas decisões ficam comprometidas por causa disso, né? E eu queria lhes mostrar, exatamente para sensibilizar vocês, o perfil do profissional, do homem atemporal. Esse profissional hoje é muito comum, luta arduamente pela eficácia de suas tarefas, ao custo dos seus vínculos. Eu acabei de orientar, foi em novembro do ano passado, uma dissertação de doutorado, de mestrado, onde a gente investigou os millennials, né? A tal da geração Y. É uma coisa tão triste. Eles são assim, pé de boi, como se diz na minha terra. Manda e faz, manda e faz. Só que eles não têm vínculo com a empresa, nenhum. Sabe? É um vínculo mercenário, igual aqueles guerrilheiros mercenários. Me paga e eu vou lá matar. Não é? E eu achei isso, fiquei com pena deles, jogando fora a própria natureza por algo assim que não é pensado na vida deles, né? Então, o que pode passar? O perfil do homem atemporal é aquele que age através de zappings impulsivos, tá lá, o tempo todo, não é assim. Movido pelo bombardeio de informações efêmeras, viabilizada pela ubiquidade eletrônica desses aparatos todos. Só entre parênteses, outro dia eu estava na reunião da minha rede de pesquisa lá da Academy of Management e descobri uma coisa interessante, é fora do contexto, mas que dentro de 10 anos, 2 aparelhos vão controlar a nossa vida. Um deles, vocês sabem, é o celular. E o segundo é a geladeira. Eu fiquei pasmo, né? Porque a geladeira vai ser um computador que vai registrar todos os seus hábitos, assim, alimentares, etc., se conectar com o supermercado e controlar a tua vida. A hora que você menos espera, chega lá uma dúzia de laranja, né? 2 quilos de arroz na tua casa que você nem pediu, mas a geladeira pediu, não é? Eu fiquei pasmo de ver isso. Ele escapa do contexto local de sua existência. Ele é aquele ditado português:
tu estás bem aonde não estás, não é? E é mais ou menos assim, quer dizer, eu estou aqui, mas estou conectado lá e não estou ligado no contexto local. Limita sua capacidade de pensar, não se apropria de si mesmo. Investe pouco tempo na escuta, na discussão, na reflexão e principalmente na contemplação. Um dia quero vir aqui e refletir com vocês sobre o prazer da contemplação. Não existe nada melhor no mundo e é aquilo que eleva exponencialmente o prazer que a gente tem das coisas, né? E enfraquecendo, então, os seus vínculos. Pode passar. É flexível, apressado, focado no curto prazo, só atrás de resultados, né? Reativo, autoritário, resistente ao adiamento, pouco tolerante à delegação, frustração e ao fracasso. Eu não aceitaria me casar com uma mulher assim, mas de jeito nenhum. Podia ser a Miss Universo ou qualquer coisa. Você acha que dá para casar com uma pessoa que é reativa, autoritária, pensa no curto prazo, resistente ao adiamento, pouco tolerante à delegação? Não dá, né? Não dá. É preferível ficar solteiro. É mestre do seu tempo, mas escravo dos seus impulsos. E pobre para ressignificar eventos, que é uma das capacidades revolucionárias que nós temos, né? Eu não tenho tempo para explicar. Sua identidade é frágil e incerta, incapaz de temporalizar suas relações afetivas, sociais, temporalizar sua aprendizagem. Pergunte, olha, quando eu cheguei em Lancaster, 3 meses depois, comecei a ler Fenomenologia do Espírito, do Hegel. É um livro de 400 e tantas páginas. Eu demorei 6 meses para ler. Foi uma das coisas que mais me beneficiou na vida. Até hoje eu percebo o salto qualitativo que aquela leitura me deu. Mas porque eu sabia que eu ia começar a ler aquele livro, sei lá, numa terça-feira, ia terminar 5, 6 meses depois. As pessoas hoje não são capazes disso para aprender. Não têm paciência para frequentar aulas de inglês ou de qualquer outra coisa, né? E, principalmente, algo que é fundamental hoje e que as pessoas não conseguem é administrar as próprias potencialidades, né? Pode passar. Muito bem. Diante desse quadro do que é empresa, sua necessidade e do estrago que a cultura da urgência faz dentro da empresa, que direção eu tenho que investir como administrador, né? Nós temos, e com isso é a última parte da minha fala, dedicar um pouco da nossa reflexão à questão da natureza humana. Pode passar. Quem é o ser humano? O ser humano é um ser indeterminado. O que é ser indeterminado? Ninguém de nós nasceu com qualquer programação comportamental. Eu não nasci para falar português, italiano, chinês, ou árabe, ou bororo. O dia que eu nasci, eu tinha igual competência para ser perfeito em bororo, como em mandarim, como em italiano, como qualquer língua, né? Mas, então, eu não nasci para ser straight ou gay.
eu nasci com potencialidade para tudo isso. E qual é o meu destino? Determinar aquilo que eu quero ser, né? É aquilo que o apóstolo Paulo fala na carta a Timóteo, né, o discípulo dele. Eu combati o bom combate. E é isto que a gente precisa fazer, não é? Se autodeterminar. Eu decidi aonde combater e lá vou eu combater nisso. Mas nós nascemos instrumentalizados nas nossas condições biológicas e subjetivas para construir e determinar o rumo da minha vida, né? E o trabalho, longe de ser uma reação aversiva, ai, Deus me livre, tenho que trabalhar, é uma fonte de capacitação. Graças a Deus que nós trabalhamos. É uma conexão com o mundo, né? Pode passar. O trabalho, eu só vou citar isto, ele responde a 3 necessidades. Primeiro, a necessidade de sobrevivência, é a função econômica do trabalho. A necessidade de realização, é a função psicológica do trabalho. E a necessidade de cooperação, é a função social do trabalho. E eu tenho que ir para o trabalho consciente disso. E o trabalho, o que ele é? Ele é um ato de troca. Eu faço algo para alguém, alguma instituição, e recebo algo em troca, e a minha troca pode ser qualquer uma dessas coisas. A minha sobrevivência, a minha realização, e tudo isso, não é? Pode passar. Agora, o que eu faço para conseguir as respostas a essa necessidade? Eu só vou citar também. Nós temos uma estrutura básica, e isso é a natureza humana. Que estrutura é essa? 4 subestruturas. Primeiro, nossas competências, né? O que é a nossa competência? Meu instrumento de ação. Hoje eu estava no avião lendo um artigo em italiano, e a moça do meu lado me perguntou em italiano: ah, o senhor estuda isso, não sei o quê, que o artigo era sobre Big Data, não é? E eu disse, não, é que eu gosto de ler, eu li e tal. Então, o italiano é um instrumento que eu tenho, assim como o inglês, sei lá, outras coisas. A segunda estrutura é os valores. O que é valor? Uma hierarquia de preferência. Se eu tenho sede, eu posso preferir refrigerante, suco ou água. Essa hierarquia é uma estrutura. Os significados, né, é outra estrutura. É a minha base de compreensão do mundo, e a consciência é a quarta estrutura. Nós temos que cuidar disso, né? E na empresa contemporânea nós precisamos disso. A competência profissional é construída sobre essa estrutura biológica, né? E ela tem uma origem. Toda a nossa estrutura de competência vem de 2 competências que nós recebemos de Javé ao nascer, e que nós temos que cuidar, regar, adubar, que é nossa memória e nossa imaginação. É as coisas mais lindas da nossa vida, né? Pode passar. Então, essa construção da nossa capacitação profissional é função da relação entre tempo e existência. Essa relação fomenta a relação que a empresa contemporânea nos cria, fomenta a legitimação
do nosso enquadramento como homem Lego. O que é o homem Lego? Ah, não preciso dessa perna, substituo por aquela. Não gostei desse capacete, substituo pelo outro. Nós não somos objeto que se vende na feira, né? O homem Lego. Leiam um autor que está na Inglaterra agora, ele é grego, Kallinikos, e é do mesmo grupo que eu estudei, e ele desenvolve bem isso, né? Então, qual é o problema que nós temos hoje e que nos torna, aumenta a dificuldade para trabalhar na empresa? Nós substituímos a nossa indeterminância, que é a nossa transcendência, por uma imanência. A gente adapta e não sabe por quê. Para aqueles que leem italiano, leiam um livro publicado em agosto passado, do Giovanni Sartori, La corsa verso il nulla, a corrida em direção ao nada. É um conjunto de 12 ensaios nos quais ele critica que a gente corre atrás das coisas, realiza a meta, tem uma sensação sensível, né? De prazer só, mas a gente não sabe por que fez aquilo, né? E acredita que é feliz. Pode passar. A velocidade dos eventos aumenta a polifonia das vozes. Sem o vínculo com a nossa transcendência, quem sou eu, a polifonia das vozes só me atrapalha, né? Enfraquece minha capacidade de saber quem eu sou. E isso gera angústia, né? Então, eu preciso recuperar a transcendência. E qual é o meio de recuperação? A reflexão. Pode passar. Pela reflexão, o indivíduo aprende a produzir ações afirmativas que fertilizem sua autoprodução, isto é, caminhar naquela direção que ele aprendeu a escolher para si mesmo. E evitar o reducionismo a um ambiente individualista, que é a característica da nossa cultura hoje. Eu acho que se a gente resolvesse, eliminasse o individualismo, nós resolveríamos 85% de todos os nossos problemas, todos, né? Então, experiências articuladas podem, de reflexão, podem apoiar a aprendizagem da autorreprodução. Se nós soubéssemos organizar e fazer coaching, nós resolveríamos grande parte disso. Pode passar. Então, nós estamos diante de tecnologias que individualizam a competitividade e que impõe metas urgentes, eu esqueci de pôr entre aspas. A gestão de pessoas dispõe de força, e é isso que eu quis mostrar para vocês, para inibir o avanço do profissional atemporal e facilitar a formação do profissional artesão comprometido, né? E autoprodutivo. O que eu queria deixar como mensagem para vocês pensarem? Que a empresa contemporânea pede de nós uma combinação de dois padrões morais, como está escrito aí. A moral da esperança e a moral da eficácia. Hoje nós não podemos fugir das duas. Eu não posso buscar só eficácia, e aí que está o nosso empobrecimento, e também não ser poeta de buscar só esperança. Nós temos que combinar os dois.
a moral da eficácia é o agir idealista e criativo. Das coisas mais importantes que Javé nos deu é o idealismo. E nós temos que buscar isso. E segundo, a moral da eficácia, que é o agir pelo resultado. O indivíduo hoje capacitado para a empresa contemporânea, ele tem que unir essas duas coisas. E para tanto, o último slide, eu peço permissão ao, pode passar, o Júlio César, né? Ele disse, um velho ditado latino, 4 séculos antes dele, si vis pacem para bellum, né? Se você quiser a paz, prepare-se para a guerra, né? E na empresa contemporânea eu vejo esse mesmo paradoxo. Se você quiser ter bons profissionais, prepare seus profissionais para serem autoprodutivos, né? O que é fomentar neles a moral da esperança, que lhes dá essa motivação intrínseca, e a moral da eficácia, que é a transformação que o mundo precisa. Muito obrigado. Ok? Brilhante, como sempre. Muito obrigada. Temos 15 minutinhos para perguntas e aguardamos as perguntas de vocês. Podem encaminhar por escrito para nós. Essa cultura da urgência que leva ao imediatismo, aos conflitos humanos, à necessidade da empresa se readaptar. Mas, com relação aos profissionais, nós temos aí um gap importante, que ainda estamos, dentro da educação, fragmentando tudo. E há uma crise de leitura de cenários por esses profissionais. A urgência faz com que esse imediatismo não permita que essas pessoas façam essa autorreflexão, essa profundidade que você mencionou, que nós não temos. Somos muito urgentes, muito rápidos, simples, objetivos e não observamos. Edgar Morin diz que nós fragmentamos tudo, mas há uma necessidade do todo, de analisar o todo, fazer a observação, como você fez ali, da questão da psicologia, mas continuamos dividindo tudo. E, quando chegamos na empresa, nos pedem o olhar sistêmico e agir sobre isso. Pode falar um pouquinho sobre isso? Muito boa questão, Leila, vindo de você, só poderia ser. A tua questão coloca exatamente o paradoxo, né? Que talvez eu não tenha explicado direito. Nós precisamos da visão sistêmica, da visão totalizante da realidade. Por quê? Porque ela é a fonte de significado. De significado que neutraliza a fragmentação, que põe tudo junto, digamos assim, num todo, né? O problema é que essa demanda que vem dentro da empresa é como algo em cascata, quer dizer, o conselho de acionista cobra do executivo, lá do conselho de administração, o conselho cobra do seu CEO, com o CEO do gerente e tal, e a coisa vai indo assim, não é? Nós teríamos que... e o conselho de acionistas não cobra à toa, ele cobra porque ele vê a totalidade. Então, o que eu acho é que nós temos que encontrar um jeito, nem que seja meia hora por dia, e discutir,
conversar com as pessoas sobre essa visão sistêmica. Se você me conhece, sempre que eu falo, eu estou diante de um microfone, eu coloco algo do sistêmico. E eu acho que todo gerente, todo chefe deveria fazer isso para habituar essa sensibilidade nos seus subordinados. E um outro ponto, Sigmar, se refere exatamente às novas gerações. Uhum. Essas novas gerações, elas têm uma... Eu tive um orientador no meu mestrado que eu cometi o erro de dizer para ele que eu falava um pouco de francês, então ele me colocava muitos livros em francês. E ele dizia o seguinte: Leila, informação demais também é desinformação. Claro, claro. E nós estamos vivendo essa crise hoje. Claro. O acesso a muitas informações tem gerado em nós a não profundidade e a não e não um conhecimento que é o que nós precisamos. E essas novas gerações estão sendo levadas a muita informação. Diante de um cenário desse da empresa, onde, voltando, tem que analisar o todo, desenvolver todas as minhas competências individuais e técnicas, me aperfeiçoar, ser autoprodutivo, como fica isso tudo dentro desse contexto? Essa equação que você acaba de descrever, ela tem dois efeitos. Ela gera angústia no indivíduo que entra numa espécie de roda viva de buscar mais informação, porque aquela informação que ele recebeu até então é igual ao álcool, que é uma falsa caloria. Ela informa, mas não ajuda a compreender. E o que a gente precisa hoje não é ser informado. Ser informado também é necessário, mas mais do que isso, nós precisamos compreender. E se eu puder, não for chato, no último número da revista Dom, da Fundação Dom Cabral, eu escrevi um artigo sobre a diferença entre aprender e compreender. Leiam esse texto no último número agora da revista. E é exatamente o que eu tenho que procurar? Aprender aquilo que eu me referi de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz assim: a gente pensa porque tem informação que sabe tudo, mas a hora que alguém me pede para escrever o que eu sei, eu percebo que não sou capaz. E o que significa perceber que eu não sou capaz? Significa que eu não estou compreendendo. Eu sei, mas não compreendo. Então, o que a gente tem que fazer? Procurar compreender, quer dizer. E compreender é a primeira pergunta da Leila, é a visão totalizadora da coisa. Um significado que seja transcendente, digamos assim, para todo aquele conjunto de informações. Bem, Sigmar, temos uma pergunta do Bruno Leonardo. Caro professor, o senhor, conforme informado, orientou recentemente uma dissertação de mestrado que tratou da geração Y. Reconheceu como decepcionante a falta de um vínculo maior destes profissionais com suas empresas. No entanto, pergunto: é admissível esperarmos esse vínculo colaborador versus empresa, uma vez que não existe tal reciprocidade, uma vez que as empresas são amorais e buscam apenas seus lucros? Bruno, não, esqueci o nome. Bruno, obrigado pela pergunta. A sua pergunta, ela traz em si uma ideologia, né? Que eu questionaria. Primeiro, a gente não age somente pela reciprocidade, né?
Eu sempre falo para os meus filhos e meus netos, não importa o que eles fazem, o que vocês fazem para mim. O que importa para mim é o que eu faço para vocês. Se eu agir em reciprocidade, neste caso, e em muitos outros é assim, eu vou gerar uma ruptura. Mas exatamente porque a reciprocidade, ela não é materializada, mas ela é idealizada, ela sempre fertiliza o vínculo, né? E é isso que você encontra em várias situações, que eu não vou explicar aqui, uma delas, a oração. A oração é uma reciprocidade imaginária. Ela não existe, que Deus não está lá escutando e te respondendo, mas você tem certeza que Ele está escutando e falando com você. Por outro lado, né, eu acho que a gente tem que olhar as coisas como um processo. Eu tenho que trabalhar e investir para que o vínculo aconteça. Uma das coisas mais neurotizantes que existe é você ter que se ligar a algo com o qual você não tem vínculo. É muito importante ter vínculo, aprender a gostar. Eu tenho 5 agregados, né? 5 filhos, arrumaram parceiros agregados. Gostando ou não deles, eu tenho que desenvolver o vínculo, mesmo que a reciprocidade não ocorra. Por quê? É para a qualidade de vida do todo, né? Dá uma repensada nessa ideologia. Dando continuidade a esse tema, o que o senhor acha dessa cultura de ser sempre eficaz, brilhantemente em seu texto, junto com o foco no lucro nas empresas? Não caminha contra a humanidade da saúde de cada indivíduo? O mal deste século é a depressão. Logo, como agir com essa pressão que torna o homem uma máquina? Tá. Wallace de Carlos. Wallace, obrigado pela pergunta. Essas perguntas sempre nos estimulam a pensar mais, né? Você coloca na sua pergunta uma outra questão, que é a questão da justiça, né? E eu queria retomar a questão que a Leila me colocou da compreensão, né? Eu acho que para a gente enfrentar problemas desse tipo, nós temos que buscar a compreensão, porque a compreensão nos ajuda a perceber, né, o que está de limitador, o que está de enriquecedor naquele contexto, né? E eu queria te responder dizendo o seguinte, e essa foi uma postura que sempre atravessou minha vida. Mesmo que eu trabalhe com alguém que eu perceba que tem intenções ruins e negativas e não faça bem as coisas, o meu trabalho não é só realizar a tarefa, ele tem uma dimensão pedagógica e uma dimensão revolucionária, no sentido que eu tenho que ajudar o indivíduo a perceber a limitação que ele tem, não é? E uma das coisas que eu faço como profissional de recursos humanos é como é limitador para empreendedores que só têm o lucro na frente, né? Como eles têm perna curta. E nesse sentido, ajudá-los a perceber. Essas mudanças não é uma aulinha do Sigmar que resolve. De repente, você precisa de 3 anos. E o que a gente precisa fazer é persistir e ter um empreendimento nesse. Eu já tive empreendimentos que me demoraram 7, 8 meses.
e que dava para desanimar na metade do caminho, mas eu sabia que eu tinha que seguir, né? E eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Pensar no aspecto de justiça e no poder pedagógico que você tem. Bem, vamos para a educação, professora Jaqueline. Quando o senhor fala de empreender em educação, de que modo, então, seria um modelo contemporâneo de ensinar a administração aos futuros administradores? Professora, seria muita ousadia minha responder essa pergunta, né? Eu diria que eu não tenho capacidade para respondê-la, mas eu diria o seguinte, que eu daria a mesma resposta, né, que sobre a qual o Papa Francisco está construindo a liderança dele, e uma liderança firme. Ele diz assim: eu não sei, mas vamos sentar junto e pensar que a gente descobre o que fazer. O Papa Francisco está conseguindo isso, muito sucesso, através desse tipo de postura. Não existe uma resposta, né? Uma palavra que eu não gosto mais e que foi moda quando eu me formei é a palavra papel. Qual é o papel do administrador, o papel do psicólogo, o papel do médico? Não existe mais a possibilidade de definir um papel. São vários papéis. E o que eu proponho aqui é aquilo que o meu guru lá em Lancaster me ensinou, que é substituir a palavra understanding, ele era em inglês, to stand from under, sustentar a partir da raiz de baixo, né? Ou seja, impor o conhecimento técnico como solução dos problemas. A minha proposta é substituir, como o Bob Cooper me ensinou, o understanding pelo interstanding, ou seja, sustentar a partir da interlocução, que é isso o que o Papa Francisco está fazendo. Ele fala: eu não tenho resposta, mas vamos sentar junto e pensar no que fazer. E eu acho que o administrador, ele tem que sentar junto com a equipe dele e, a partir daí, olhar o que está acontecendo, as contingências, e ter algum ideal, ter algum rumo no qual ele quer chegar. E descobrir o meio de campo a partir da interlocução. Bem, o nosso tempo acabou. Okay. Como eu conheço bem você, eu sei, temos duas perguntas aqui que eu tenho certeza que você terá o prazer de responder, porque são 2 e-mails colocados, com certeza. E fechamos na seguinte situação, Sigmar. São poucas as palestras e as conferências que a gente sai em estado reflexivo. Desinstalados, nós estamos nos sentindo desinstalados com tantas reflexões excelentes que você trouxe para a gente nessa tarde. Quero te agradecer. A condição humana passa exatamente por isso. É preciso mergulhar um pouco mais nesse pote de mel, porque é um pote de mel, né? Um pouco mais nesse pote de mel do ser humano e traçar aí a nossa trajetória, o nosso trabalho e ajudar as organizações, porque, com certeza, estamos vivendo a maior crise da história do mundo corporativo, exatamente por todos esses impactos. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Eu queria pegar um gancho nessa primeira observação inicial da Leila. Eu queria dizer para vocês a identidade profissional que eu escolhi para mim. E essa observação da Leila é o maior prêmio que eu posso receber. Nos anos 70, eu um dia parei para pensar na minha carreira.
eu tinha que tomar uma decisão de casar ou comprar uma bicicleta, digamos assim. E eu decidi quem será o Sigmar profissionalmente. Um indivíduo que trabalha para fazer as pessoas pensarem. E eu vou trabalhar na gestão de pessoas para que as pessoas pensem nisso. E essa palavra da Leila assim, me encheu, eu nem vou conseguir sair daqui. Muito obrigado. Obrigada. Por favor. Agradecemos ao nosso palestrante, professor Sigmar Malvese, pela excelente explanação e a senhora Leila Nascimento pela condução dos trabalhos. E convidamos agora, então, a administradora Elioneide Venâncio, conselheira do CRA-RJ e membro da Comissão Especial de RH do Conselho, para fazer a entrega das lembranças e dos certificados de participação do nosso evento.